Olá, eu sou a Débora Machado e iremos iniciar o No Foco, de olho nas eleições 2024. Para você que ainda não se inscreveu no nosso canal, se inscreva, curta e compartilha. Roda a vinheta. Olá, eu sou a Débora Machado e iremos iniciar mais um episódio do No Foco, de olho nas eleições 2024 e direto de Itu, um convidado especial aqui para conversar com a gente hoje, professor Anderson. Seja muito bem-vindo. Obrigado, Débora. Obrigado por essa oportunidade, por esse espaço democrático que nos dá a visibilidade necessária para que possamos aí fazer as nossas avaliações. Muito bom, professor. Quero desde já agradecer sua disposição, sua disponibilidade. E a gente aqui gosta de receber os nossos amigos, né, as pessoas que estão aí nas cidades discutindo os temas, as problemáticas da cidade. E hoje eu gostaria de saber um pouquinho mais sobre Itu. E eu queria saber quem é o professor Anderson de Itu. Bom, Itu é uma cidade quatrocentona, nós temos 414 anos, ela faz parte do Brasil colonial. Nós temos um conjunto arquitetônico histórico fascinante para quem gosta de arquitetura, para quem gosta de história. Nós temos igrejas da época do Barroco. É um ótimo lugar a ser visitado porque vai sair com uma riqueza cultural gigantesca da cidade. Legal. E o professor Anderson é uma pessoa que está na cidade, né, há muitos anos, que se dedica à construção social, que é uma pessoa ativa politicamente e que está num desafio nesse ano lá, se colocando à disposição, né, de uma federação, de uma coligação, como candidato a prefeito. Como foi construída essa história? Como que surgiu a indicação do seu nome? Bom, primeiramente, eu sou filho, né, de imigrantes nordestinos. Minha família migrou para Itu na década de 50, foi acolhido por essa cidade maravilhosa, a qual eu tenho 48 anos e vivo até hoje. Constituí, criei minha família, me profissionalizei, tudo que eu tenho, graças a Deus, a cidade de Itu. Sou nascido em Itu, né? Sou fruto de um cidadão ituano, então sou ituano, amo a minha cidade. A política ela entrou na minha vida por questões sociais. Eu identifiquei, ao longo da minha trajetória de vida, que existia uma lacuna social muito grande. Há uma diferença. Eu era para ser estatística, Débora. Uhum. Por quê? Nasci e cresci em um bairro periférico, era o bairro mais violento da década de 80, mas eu consegui ali, através, inclusive, de ações sociais que tinham no bairro, consegui me profissionalizar, consegui ter ali uma visão diferente do mundo ao qual era a minha realidade. E eu consegui gerir a minha própria vida, consegui administrar a minha própria vida, me tornando um homem de sucesso, me tornando um professor de ciências físicas e biológicas, hoje como conselheiro estadual do maior sindicato da América Latina, que é o Sindicato dos Professores do Estado de São Paulo, e também presidente municipal do maior partido das Américas, que é o Partido dos Trabalhadores. Então, se eu conseguir conduzir a minha vida de sucesso, então eu acredito que eu tenho condições reais de gerir a cidade de Itu. Muito bom. Professor Anderson, como que tá a situação da cidade de Itu hoje? Débora, a situação de Itu ela é triste, Uhum. é lamentável, porque nós temos uma cidade com 200 mil habitantes e não tem um hospital público. A Santa Casa fechou as portas. Então, você tem um pronto atendimento. O pronto atendimento, a função dele é um atendimento de 24 horas. O paciente ele entra, ele é atendido, em 24 horas ele tem que buscar uma especialidade, ou se for um caso de internação, é através da vaga cross. Só que o que acontece em Itu, que é triste, nós não temos essa vaga disponível porque nós não temos o hospital público. Então, é caótico essa situação na questão da saúde. E nós temos também um problema de uma crise hídrica que se arrasta há mais de 20 anos na nossa cidade.
desde 2014, 2014 não, nós tivemos uma crise hídrica já em 2012, que se estendeu em 2014, a maior crise que Itu viveu, de uma seca, um período de estiagem muito grande. E o que aconteceu? De lá para cá nunca foi resolvido a situação. Então, o que se tem lá nessa questão da crise hídrica? Simplesmente uma maquiagem. Também temos um problema nas questões habitacionais. Nós temos hoje 16 áreas de ocupação na cidade porque não se tem uma política habitacional. A última que teve em Itu foi um bairro de apartamentos chamado Alpes 1 e 2, que inclusive foi o governo Dilma que fez um projeto Minha Casa Minha Vida. Então, hoje tem família que paga, por exemplo, por esse apartamento lá em Itu, R$ 40, R$ 43 por mês. Isso aí atende de fato os filhos da classe trabalhadora. E desde 2014, Débora, não se tem uma política habitacional. E com isso aconteceu o quê? Aumentou-se as áreas de ocupação, bairros com mais de 900 famílias vivendo precariamente, sem saneamento básico, sem escola, sem pavimentação, sem iluminação pública. É triste o que vem acontecendo em Itu. E Itu também perdeu muito mercado de trabalho para cidades vizinhas. Não se vai empresa. As que empregavam em grande número foram embora ou fecharam suas portas. E hoje o cidadão ituano, ele não tem uma diversidade de emprego. Então, precisamos o quê? Tirar do papel, que está já no plano piloto, o tal do distrito industrial, na região do Pirapitingui. E outras questões, né, que a gente precisa tá revendo a curto, médio e longo prazo na nossa cidade. Legal, professor. Você está trazendo problemáticas ali do dia a dia da população de Itu. E esse é o diferencial, né? A gente tem muitos candidatos, às vezes, que não vivem a realidade da população, a necessidade real, né, da cidade. E diante disso, como que foi essa construção das propostas no plano de governo? Eu percebi que você tem esse olhar focado, né, nas regiões. Como que está sendo essa construção, né? Como está sendo a recepção? As pessoas estão contribuindo, estão construindo essas propostas junto com vocês? Débora, essas propostas, inclusive o nosso plano de governo, ele está sendo construído com iniciativa popular. A própria população, ela está nos procurando e apresentando quais são as deficiências e as demandas. Algumas delas eu sei e vivo a própria pele do cidadão ituano. Por quê? Porque eu faço uso do Sistema Único de Saúde. Então, quando dá qualquer problema, eu tenho qualquer problema, ou os meus familiares têm qualquer problema de saúde em Itu, eu vou para o PAN da Aparecida ou para o PAN da região do Pirapitingui, que é lá na Vila Martins. Se eu tenho qualquer problema em relação à empregabilidade dos meus familiares, eu sofro a mesma situação que você, ituano. Então, todo o nosso projeto político ele está sendo construído com iniciativas populares e com a população que vem sofrendo há anos. Há mais de 40 anos, Itu é governado pela direita. E essa mesma direita, Débora, que muitos se orgulham e defendem, é a mesma direita que deixou os ituanos sem hospital, sem água, sem moradia popular e sem emprego. Então é triste o que está acontecendo na cidade de Itu hoje, Débora. Professor, nessa linha, o senhor pontuou várias propostas que dialogam diretamente com o governo federal, né? E o senhor acha importante, é importante as pessoas saberem que ter um projeto que dialoga, tem, né, diálogo direto com o governo federal, vai fortalecer e favorecer, por exemplo, a ampliação dos serviços, das políticas públicas, de trazer investimento para a cidade? Débora, é essencial. Por que eu digo essencial? Eu vou tentar resumir qual que é o cenário político da cidade de Itu. Nós temos uma candidatura do Rodrigo Moraes, que ele não tem apoio do governo Tarcísio, do estado de São Paulo, e também não tem apoio do governo federal do presidente Lula. Então ele não terá governabilidade. Ele terá
que administra a cidade só com o que arrecada, mas a cidade quase não arrecada. Então, como que ele vai administrar a cidade? Depois nós temos um outro candidato que já foi prefeito por 2 vezes, deputado por 2 vezes, que é o Herculano Passo Júnior, e que simplesmente foi o causador principalmente da crise hídrica da cidade. Ele vendeu o SAI para uma empresa chamada CIS, que eram meia dúzia de burgueses, que virou uma autarquia, ou melhor, o Herculano Passo Júnior, ele vendeu o SAI para Águas de Itu, que depois virou uma autarquia, que é a CIS. E nenhum desses gestores, nem ele, o seu sucessor, que era o Tuíse, o Guilherme Gazola, que está na atual gestão, resolveu o problema da crise hídrica. Então, analisando esse cenário que se desdobra hoje na cidade, Rodrigo Moraes não tem governabilidade, Herculano não resolveu o problema da crise hídrica, não gerou emprego, não trouxe nenhuma solução para a cidade. O Gilmar é uma continuidade do Guilherme Gazola, que é o candidato da taxa do lixo. Lembre-se bem, eleitor, que ele é o que tirou 17 milhões do cofre público ituano. E depois nós temos o Matheus Costa. É um menino que nasceu em berço de ouro, nunca precisou usar nem o Sistema Único de Saúde. Privilégio dele, mas não vai ter governabilidade porque não tem vivência popular. Legal. Professor Anderson, é muito bom ouvir, né, pessoas que dialogam direto com a população, que conhecem os problemas da cidade de fato. E eu gostaria agora, né, chegando aqui já ao final da nossa conversa, de pedir para você deixar um recado para a população de Itu. Se todos agora estivessem te vendo, te ouvindo, qual recado você quer deixar para a população de Itu? Ituano e Ituana. Nós vivemos há mais de 30 anos um retrocesso na estância turística de Itu. Uma paralisia interminável. Nossos vizinhos crescem, nossos vizinhos desenvolvem, industrializam suas cidades, têm políticas habitacionais, o SUS funciona, o hospital funciona, e Itu caminha a passos curtos. Analise, pense. O velho do novo está sendo apresentado para você. Remédio vencido, jogamos no lixo porque ele não tem eficácia alguma. Vamos persistir e insistir nesse maior erro histórico da cidade de Itu? Essa mesma direita que muitos defendem é a mesma direita que deixou você sem hospital, sem emprego, sem moradia e o essencial, a vida, a água. Então, analise, pense. E eu quero falar principalmente com você, eleitor, que não foi votar nas últimas eleições, que correspondem a 40% da população ituana. Não faça isso, porque quando você se abstém de votar, você automaticamente está dando margem para os maus intencionados. Pense nisso. Muito bom. Professor, foi um prazer recebê-lo. Foi um prazer ouvir um pouquinho mais sobre Itu. E eu costumo dizer que é muito bom conversar com pessoas que conhecem as problemáticas, mas estão pensando as alternativas para elas, que querem propor coisas novas, que estão pensando no avanço da cidade. Então, eu desejo boa sorte lá na luta, que as pessoas se aglomerem, agrupem, venham com vocês nesse projeto lá para Itu. Foi um prazer recebê-lo aqui hoje. O prazer é todo meu, viu, Débora? É sempre importante esses espaços para resguardar e garantir a democracia. E ontem foi o Dia Nacional, ontem foi o Dia Internacional da Democracia. Exatamente. Muito obrigada. E esse foi mais um episódio de No Foco, de olho nas eleições.